Hello, everybody! Olá, pessoal! Eu sou a professora Camila Rodrigues, da disciplina de Língua Inglesa, e estarei com vocês neste momento para revisar o conteúdo no SPE com você, o Sistema Positivo de Ensino. Nós iremos utilizar o livro de atividades volume 5 de vocês. Acompanhe-me. Nós temos na página 2 sobre imperatives. The imperative mood is a verb form used to give orders, advice, instructions, warnings, and to make invitations, offers, and requests, among other uses. To form the imperative, use the base form of the verb. For negatives, use don't, do plus not, before the same form. See the examples. Então, nós temos aqui a forma do imperativo. Ele é utilizado para dar ordens, conselhos, instruções, para alertar as pessoas de algumas coisas, fazer convites, oferecer algo ou até mesmo pedir algo, entre outras maneiras de ser utilizada. Então, a forma do imperativo vai ser utilizada a forma base do verbo, sem o to. Quando você for utilizar na negativa, é só colocar o don't na frente do verbo. Nós temos alguns exemplos ali de order. Stand up, be quiet. De advice, que é conselho. Wear sunscreen, study for your test. Use protetor solar, estude para o seu teste. Instruction, que é uma instrução. Cook the meat before adding the vegetables. Cozinhe a carne antes de adicionar os vegetais. E don't press the yellow button. Não pressione o botão amarelo. Nós temos the warning, que é um alerta. Watch your step. Cuidado onde você pisa. Be careful with the wires. Cuidado com os fios. Temos invitation, que é um convite. Come and have breakfast with us. Venha e tome café da manhã com a gente. Drop by sometime. Apareça a qualquer momento. Offer, que é oferecer algo. Have some cake. Coma um bolo. Get a free ticket. Pegue um ingresso de graça. E request, que está solicitando algo. Help me with my homework, please. Ajude-me com a minha tarefa de casa, por favor. Please do the dishes. Por favor, lave as louças. Então, nós temos todos os exemplos necessários do uso do imperative na página. Na página 3, nós temos reflexive pronouns. Reflexive pronouns are used to refer back to the subject of a sentence or clause. Therefore, they must be used when the subject and object are the same. Então, nós temos ali que os pronomes reflexivos são usados antes do sujeito de uma sentença ou de uma cláusula. Então, eles devem ser usados quando o sujeito e o objeto são os mesmos. Nós temos ali o subject pronoun e o reflexive pronoun. I, myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself, we, ourselves, you, yourselves e they, themselves. Notem que o final do we, you e o they, eles estão no plural, então a forma da escrita e da pronúncia é diferenciada. Ourselves, yourselves e themselves. Nós também temos que relembrar e revisar true or false cognates, que são os verdadeiros e os falsos cognatos. Tomar muita atenção porque muitas palavras nos enganam porque são parecidas com a língua portuguesa na sua escrita e pronúncia. Nós temos a descrição. True cognates are words from different languages that look similar and have the same meaning. Então, os cognatos verdadeiros são palavras de diferentes línguas que se parecem similar e têm o mesmo sentido. False cognates are words from different languages that look similar but have different meanings. Os falsos cognatos, como eu falei anteriormente, são palavras de diferentes línguas que parecem ser similares, mas eles possuem diferentes significados. They are also called false friends. Eles também são chamados de amigos falsos, né? Porque eles nos enganam realmente. Nós temos exemplos de true cognates, que são os cognatos corretos, parecidos e que são as mesmas coisas. Animal, moral, hospital, capacity, logical, tourist, dentist, enthusiasm, science, intelligence, favor e actor.
Percebam que a escrita é parecida com a da língua portuguesa e tem o mesmo significado. Já os false friends, não. Nós temos balance, avocado, college, deception, gym, fabric, lecture, lunch, pasta, sensible, spectacles and support. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses. Nós temos uma atividade na página 5 da Activities Exercise 2, exercício 2. Nós devemos interpretar uma imagem. Nessa imagem está escrito, say no to racism. Diga não ao racismo. E está pedindo, which of the following sentence is the same grammatical mood as the one in the picture above? Está pedindo para vocês quais das sentenças, as opções que vocês têm da A até a E, têm o mesmo significado gramatical da figura. Nós temos live and let die, viva e deixe viver, racism is a crime, racismo é um crime, fighting racism is necessary, lutar contra o racismo é necessário, diversity is important, diversidade é importante e the more racially diverse, the better. Quanto mais diversidade racial tiver, melhor. Então, ele quer que você identifique qual tem a mesma parte gramatical, que nem nós temos ali. Say no to racism. Diga não ao racismo. Então, ele está utilizando dois verbos. Dizer não ao racismo. Então, nós temos ali. Quais são? Live and let live. Nós temos dois verbos. Live and let. Então, esta frase, a alternativa A, é a que tem o mesmo valor gramatical, a mesma estrutura da frase say no to racism. Nós temos o próximo exercício da página 5 também. O exercício se refere às questions 3 and 4, questão 3 e 4. Nós devemos analisar um cartoon. Vocês sabem que os cartoons, as charges, são muito comuns no Exame Nacional do Ensino Médio e também, principalmente na língua inglesa, que devemos analisar o contexto e o que está escrito a frase. Então, vamos analisar este. Nós temos have fun at school. Don't hibernate during class. O pai está dando um conselho para o filho. Divirta-se na escola, não vai hibernar durante a aula. Então, nós temos ali a alternativa 3, que está perguntando. The bear gives his son 2 pieces of advice. In which mood are they? Então, o urso está dando 2 tipos de conselho para o filho dele. Em qual forma ele está, esse conselho? Ó, have fun. Don't hibernate. Ele é imperative, está no imperativo. É subjective, é conditional, indicate or interrogative. Uma dica que eu posso dar para vocês é eliminar as questões de acordo com o que você está observando. Então, nós temos aqui, ó, have fun. Esta sentença está começando com um verbo. E don't hibernate. Hibernate também é um verbo e está negando esse verbo. Não hiberne. Então, sabemos que qual que é o modo gramatical em que você está dando conselhos e o verbo está na sua forma correta, na sua base form, a sua base da forma. É o imperative. Eu sei que não é interrogative porque não está fazendo nenhuma pergunta, não é indicative, conditional, então só pode ser imperative. Então, a dica que eu dou para vocês é sempre analisar uma por uma. A número 4, a number 4, está escrito Don't hibernate during class. The underlined structure has the same function as. Então, a parte que está sublinhada aqui, o don't, tem a mesma estrutura e função de quais alternativos? Da número 1. Do sit down. Please do not leave me. Do be quiet. Don't you believe her? Ou don't make me go home. Dica que eu dou para vocês, vejam aonde que está o do ou don't e o próximo tem que ser um verbo. Então, na primeira, do sit down, não está correta. A número 2, please do not leave me. Nós temos o verbo leave me, que é deixar, então não me deixe.
E nós temos don't you believe her? Você não acredita nela? Então tem a mesma função, essas duas alternativas. E também a alternativa 16, don't make me go there. Não me obrigue a ir lá. Então a gente tem as alternativas corretas. A 2, a 8 e 16. 2, 8 and 16. Nós temos o exercício 5 da página 5. Read the following sentences. Nós temos aqui as sentenças. Sir John said he could write the speech. No próximo exercício que nós temos aqui, o número 5 da página 5 do nosso livro de atividades, volume 5, nós devemos identificar quais são os reflexive pronouns. Então, temos que analisar sentença por sentença e descobrir qual que é o subject da frase. Nós temos aqui na número 1, Sir John. Sir John refere-se ao subject he. She can refere-se a she. Arthur and Mackenzie refers to they, them. Peter and I, us, nós. And Nora refers to she, her. Então, nós temos que analisar cada uma delas e a que completa corretamente é a letra D, porque fica Sir John himself, o reflexive pronoun referente ao he, himself, said he could write the speech. She can pack her luggage herself, o reflexive pronoun aqui é herself, porque está se referindo a her, she. Arthur and Mackenzie were cooking dinner themselves, eles mesmos. O reflexive pronoun aqui é themselves. Peter and I had trouble living by ourselves. A gente percebe o reflexive pronoun ourselves. E o último, Nora can do it all by herself. O reflexive pronoun é herself. Então, alternativa E. O próximo exercício que a gente tem da página 6 é o exercício 6 e temos lá uma imagem de uma mão que está dizendo Learn to love yourself. Aprenda a se amar, amar a si próprio. What is true about the sentence in the picture above? O que é verdadeiro nesta sentença? Nós temos na letra A. Is it in the imperative mood? Está no modo imperativo? Está dando um conselho para vocês? Sim, está dando um conselho. Learn to love yourself. Percebam que o verbo está na sua base form. It's negative form not to learn to love yourself. A forma negativa seria not to learn to love yourself? Não, não seria. Teria que ser do not. Na próxima, it is warning, está alertando, não. O número 8, yourself is a reflexive pronoun. Sim, o yourself é um pronome reflexivo, porque está se referindo a quem? A você, you. Na próxima, yourself could be replaced by herself. Learn to love herself. Aprenda a ela se amar. Não, não tem como substituir. E a última, yourself refers back to you. Sim, refere-se a você. Which is the subject of the sentence, porque é o sujeito da sentença. Quem que tem que se amar? Você. Então, está dando um advice, um conselho para você. Learn to love yourself. Aprenda a se amar. Então, as alternativas corretas são 1, 8 e 32. 1, 8, 32. Próximo que nós temos é sobre modal verbs. Modal verbs are used before the infinitive form of other verbs to indicate ideas related to certain advice, permission, ability, or obligation. They do not take S in the third person singular form and the verb following them must be in the base form. Então, o que são os verbos modais? São usados na sua forma do infinitivo de outros verbos para indicar ideias relacionadas com certeza, conselho, permissão, habilidade ou uma obrigação. Eles não são acrescentados S na terceira pessoa do singular. Nos verbos continuam na sua base forma. Exemplo:
I should leave now. You can leave now. He could leave now. She must leave now. It should leave now. We might leave now. You may leave now. And they should leave now. Vocês perceberam que aqui nós utilizamos ele e o verbo continua na sua base form, na sua forma de base. Ele não acrescenta S quando está na terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it. Dando continuidade, nós temos na página 7 sobre as negative forms dos modal verbs. For negatives, add not after the modal verb or use the contraction. Note that may not is not usually contracted. Então, ele está dizendo que nas formas negativas você só precisa acrescentar o not depois do verbo modal ou usar uma contração. Porém, o may not não está contraído. Então, nós temos should not, shouldn't, cannot, can't, could not, couldn't, must not, mustn't, might not, mightn't e may not. Nós também temos que relembrar como que eu faço na forma da interrogative. For questions, place the modal verbs before the subject. Então, cada vez que for uma questão, você vai colocar o modal verb na frente dos subjects. Nós temos should I leave now? Can you leave now? Could he or she leave now? Must it leave now? May we leave now? Might you leave now? Então, nós precisamos saber a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos praticar um pouco nas atividades? Vamos para a página 9 do nosso livro de atividades, volume 5, exercício 3. Nós temos aqui também uma charge. Any last requests? Algum último pedido? Can I put one last entry in my blog about this? Eu posso acrescentar algo no meu blog sobre isso? Nós temos como questionamento dessa charge. As tecnologias do mundo moderno têm afetado de maneira significativa a vida das pessoas, como mostra a charge. Nela é discutido o quê? Letra A. O poder do Estado sobre aqueles que burlam as leis? A exposição exagerada existente no mundo virtual? As várias formas de conectar-se às redes sociais? A maneira que tratamos os infratores virtuais? Ou o perigo embutido em sites desconhecidos? A dica que eu dou para vocês era analisar questão por questão e eliminar aquelas que não têm coerência com o que está pedindo o exercício. Então, se ele pede para você e já está alegando as tecnologias do mundo moderno têm afetado de maneira significativa a vida das pessoas, então a questão já está afirmando que a tecnologia afeta a vida das pessoas. O que está sendo discutido nessa charge? Está sendo discutida a exposição exagerada do mundo virtual. Não está mostrando o poder do Estado sobre as pessoas, não está mostrando as várias formas de se conectar na rede social, também não está mostrando como que a gente trata com os infratores, porque ali na charge não temos como identificar qual é o crime que o infrator cometeu, e o perigo embutido em sites desconhecidos. Em nenhum momento está falando de sites desconhecidos. Então, o cuidado que vocês devem ter na hora de analisar as questões é prestar atenção exatamente o que a questão pede. Geralmente, ela nos direciona exatamente para a resposta correta. E também eliminando as que você tem certeza que não está correta. Então, essa alternativa é a letra B. Nós temos agora uma análise de uma tirinha. Nós temos 3 quadros ali, na número 4 da página 9, em que a aluna fala: I read about it on the www.techno.com blog. You should subscribe so you can learn about technology too. E o teacher dela, o professor, respondeu: You what? On the what? Daí ela responde: Well, when will this teacher ever learn? Então, a gente percebe uma crítica nisso. E ela está dizendo assim, no primeiro quadro, o verbo auxiliar should. Então, nós vamos analisar o primeiro quadrinho aqui, que ela fala assim, So,
You should subscribe so you can learn about it. Então, o que ela está fazendo para o professor dela? Ela está permitindo algo? Está falando sobre uma probabilidade de algo? Uma possibilidade de algo? Uma capacidade ou uma sugestão? Porque ela falou assim, eu li sobre isso no site techno.com blog. Você deveria, you should subscribe, você deveria aderir a este site para que você aprenda mais sobre tecnologia. E o professor falou, você aonde? O quê? E ela fala, quando que esses professores vão aprender? Então, ela está fazendo o quê? Ela está dando uma sugestão para esse professor, porque ela fala, you should subscribe, você deve aderir a este site. Então, ela está dando uma suggestion, uma sugestão para esse professor. Então, o verbo auxiliar should nesta questão está se referindo a uma sugestão. Nós temos o próximo exercício da página 14, que é uma análise agora, uma interpretação de texto, que é da PUC número 13. In some cultures, team members will be highly self-motivated to carry out their responsibilities without the need for a manager or colleagues to motivate them. Então, está dizendo que em algumas culturas, os membros de um time serão altamente motivados por eles mesmos, sem carregar a responsabilidade ao seu gerente, ao seu treinador, aos seus colegas para motivá-los. In other cultures, team leaders may need to coach performance from team members and use positive feedback to motivate them. Em algumas outras culturas, os líderes desses times podem precisar de um treinador para dar sempre um feedback positivo e os motivar. Então, nós temos na questão, in the sentence, in other cultures, team leaders may need to coach performance from team members and use positive feedback to motivate them. O modal verb may, que nós temos aqui, may need, o que ele vai indicar? Uma possibility, uma possibilidade, prohibition, uma proibição, lack of need, uma falta de necessidade, habitual past action, uma ação do passado habitual, ou possession, uma possessão. Ele se refere a uma possibility, porque ele fala assim, in other cultures, team leaders may need, podem precisar. Então, it's a possibility, é uma possibilidade, não pode ser uma proibição, não é uma falta de necessidade também. Então, é a letra A. No próximo exercício vai se referir às duas questões, a questão 16 e 17. Estamos na página 16. Nós vamos analisar agora uma tirinha. É uma job interview, uma entrevista de trabalho. I researched your personal brand online. My what? Eu pesquisei a sua marca online. A minha o quê? I looked at your blog, your tweets and your Facebook page. I Googled your name and followed every link. Eu olhei o seu blog, os seus tweets, eu olhei o seu Facebook, eu procurei o seu nome no Google e eu cliquei em cada link. I checked your credit, criminal record, school transcripts and reference. Eu chequei o seu crédito, o seu cadastro criminal, a sua ficha criminal, as suas transcrições escolares e as suas referências. But that's just external stuff. Mas isso é somente as coisas externas. Exactly, it's my attitude that counts. Daí o entrevistado respondeu, exatamente essa minha atitude é que conta? E o entrevistado responde, no, I mean, I also have the results of your urine test. Não, eu quero dizer que eu também tenho os resultados do seu teste de urina. Oh, and apparently some of your sample landed in a DNA test kit. E também o entrevistador fala que aparentemente uma amostra dele foi parar num kit de teste de DNA. No próximo quadrinho fala, and that tanning bed you used last week was actually an MRI. E aquela máquina de bronzeamento que você utilizou semana passada, na verdade, foi para você fazer um check-up, MRI. How's your attitude now? Qual é a sua atitude agora? E ele responde, harder to fake, difícil de fingir.
corrigir. Então, nós temos aqui a número 16, no contexto em que se insere external stuff, no quadro a quadro da tirinha, foi interpretado pelo entrevistado como external stuff, que a gente tem aqui, ó, neste quadrinho. But that's just the external stuff. Mas isso é somente as coisas externas. Foi pelo entrevistado interpretado de que maneira? Que ele fala assim, exactly, it's my attitude that counts. É exatamente a minha atitude que conta. Então, como que ele vai interferir? É funcionários terceirizados, exames de rotina para contratação, informação de menor importância, dados de veracidade questionável ou dados investigados externamente? São informações de menor importância, porque eles perceberam que todos os check-ups, toda essa investigação que eles estão fazendo são informações de menor importância, porque tem mais coisas ainda que serão investigadas. Então, essa é a resposta, letra C, do exercício 16. Nós temos o próximo e nosso último exercício, segunda tirinha em uma entrevista de trabalho. Está cada vez mais difícil falsear informações pessoais? A empresa contratante exige uma série de exames clínicos que atestam a saúde do candidato? Ou a atitude do candidato é comprovada através de detalhada investigação laboratorial? Ou o desempenho do entrevistado é de suma importância para a construção da sua imagem? Ou as informações sobre este entrevistado disponível online não são mais importantes do que a sua atitude e apresentação pessoal? Na verdade, segundo a tirinha, está cada vez mais difícil falsear informações pessoais, porque durante todo o processo da entrevista, o entrevistador falou tudo o que ele investigou primeiramente do entrevistado. Então, ele, no final, fala harder to fake. Está cada vez mais difícil falsear as informações. Então, segunda série do ensino médio, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de revisão de língua inglesa no SPE com você. Conto com a presença de vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!